Uma estudante de uma universidade americana foi encontrada morta em sua casa. Assim que a polícia começou a investigação, eles descobriram vários fatos preocupantes. Eles tinham diante de si 3 versões do que havia acontecido, e cada uma era mais assustadora que a outra. Somente 2 anos depois, eles finalmente conseguiram descobrir a verdade, embora tenham tido que pagar por isso com sangue. Brooke Baker nasceu em 1981 em uma pequena cidade americana no estado de Indiana. Desde a escola, ela começou a se interessar por jornalismo, trabalhou em um jornal local e planejava ligar sua vida futura a essa área. Com essa profissão, ela tinha todas as chances de alcançar certo sucesso nesse caminho. A garota era muito comunicativa, tinha muitos amigos e demonstrava um interesse vivo por qualquer assunto que surgisse em seu caminho. Depois da escola, Brooke se mudou para uma cidade chamada Vincennes, onde ingressou na universidade local na faculdade de jornalismo. Lá, ela imediatamente conseguiu um emprego no jornal estudantil e fez muitos novos amigos. Infelizmente, muito em breve ela também fez alguns inimigos. Ao conseguir o emprego no jornal, Brooke queria escrever uma matéria de grande porte sobre algum tema polêmico relacionado à universidade. No outono de 1997, quando tinha 19 anos, ela finalmente descobriu um fato bastante alarmante. Circulavam rumores pelo campus de que várias alunas haviam sido vítimas de abuso por parte de membros de uma fraternidade masculina. Brooke começou a aprofundar-se no assunto, conversando com as vítimas e reunindo material para a investigação. Quando os membros da fraternidade descobriram isso, a garota começou a receber ameaças. Às vezes, eles a ameaçavam abertamente. Mais tarde, eles começaram a enviar cartas. Mas nada disso me assustou, Brooke. Ela queria que essa investigação ajudasse a evitar que outros alunos se tornassem vítimas de crimes semelhantes. Em um dos dias, quando Brooke estava na casa de uma amiga fora do campus, membros da fraternidade apareceram lá e começaram a ameaçá-la novamente. Eles disseram à garota que, se ela não parasse de investigar esse assunto, enfrentaria consequências graves. Felizmente para ela, tudo se limitou a gritos agressivos e insultos. Mas Brooke decidiu se proteger de possíveis ataques por parte dos membros da fraternidade. Ela saiu do dormitório e foi morar em uma casa alugada, que ficava perto da universidade e pertencia a um funcionário da polícia do campus. Em parte, ela fez isso por causa da preocupação constante de seus pais. Eles estavam cientes do tema em que Brooke estava trabalhando, assim como das ameaças que ela vinha recebendo. Desde então se passaram 2 semanas. Ela continuava trabalhando em sua investigação e, pelo menos em casa, sentia-se segura. Na manhã de 7 de setembro, um domingo, o irmão mais novo de Brooke foi visitá-la para ver como ela estava. Ninguém atendeu a campainha, então o irmão girou a maçaneta da porta e descobriu que ela não estava trancada. Naquele momento, ele pensou que sua irmã ainda não havia acordado. Mas a verdade era muito mais assustadora. Ao entrar no quarto dela, o irmão viu que Brooke estava deitada em uma poça de sangue, sem sinais de vida. Ele imediatamente chamou a polícia e a ambulância, mas a jovem já estava morta. Desde os primeiros minutos, os investigadores perceberam que estavam diante de um assassinato. Isso era evidenciado pela quantidade de sangue por toda a casa e pelos múltiplos sinais de luta. Os policiais também notaram algo estranho. O banheiro estava cheio até a borda com a torneira aberta. Na água havia várias toalhas e algumas garrafas, e outros objetos. Ao que tudo indica, o criminoso tentou lavar tudo o que tocou. Na pia da cozinha, eles encontraram uma faca que havia sido cuidadosamente lavada com detergente. Por causa disso, os policiais não conseguiram encontrar impressões digitais ou vestígios de DNA do assassino na casa. Além disso, não havia sinais de arrombamento. Isso significava que a garota ou deixou o criminoso entrar ou deixou a porta destrancada ao examinar o corpo de Brooke. Os peritos médicos confirmaram o fato de que ela morreu em decorrência de um ataque. O criminoso desconhecido desferiu 11 facadas nela, além de tê-la violentado.
Os peritos conseguiram extrair do corpo dela uma amostra de DNA de um homem desconhecido, que foi imediatamente verificada em todos os bancos de dados disponíveis. Infelizmente, não houve nenhuma correspondência. Isso indicava que, até o assassinato de Brooke W., ele nunca havia caído nas mãos da polícia, por nenhum crime. A polícia começou a procurar testemunhas que pudessem ter visto quem foi até a casa de Brooke no dia do assassinato. Aqui também eles não tiveram sucesso. Os vizinhos não viram nenhuma pessoa suspeita, carros ou qualquer outra coisa. Mais nada. Como resultado, na ausência de qualquer pista, os detetives tiveram que trabalhar praticamente às cegas. Conversando com amigos e parentes da vítima, eles souberam sobre ameaças feitas a ela por membros da fraternidade da universidade. Considerando que Brooke queria tornar públicos possíveis casos de violência contra garotas, a polícia imediatamente começou a observar esses estudantes como suspeitos. Eles foram interrogados e tiveram amostras de DNA coletadas, nenhuma das quais acabou apresentando correspondência. Quem atacou Brooke naquela noite definitivamente não fazia parte da fraternidade. No entanto, a polícia não descartava que eles pudessem ter envolvido alguém de fora nesse caso horrível, alguém de fora. Mas a versão sobre o envolvimento da fraternidade não batia em alguns pontos. O assassino entrou na casa por uma porta aberta, já que não havia sinais de arrombamento. Conhecidos de Brooke disseram que ela nunca deixava a porta aberta, especialmente diante das ameaças que vinha recebendo. Ou seja, ela ou conhecia o assassino e o deixou entrar, ou ele, de alguma forma, conseguiu convencer a garota a deixá-lo entrar. Quando amigos e familiares de Brooke souberam que o envolvimento da fraternidade parecia improvável para a polícia, eles compartilharam mais um fato preocupante. Depois de se mudar para uma casa alugada, a garota reclamou várias vezes do proprietário, que se comportava de maneira claramente estranha. Ele frequentemente ia até a casa dela sem aviso ou permissão, abrindo a porta com suas próprias chaves. Alguns desses episódios fizeram Brooke realmente começar a se preocupar com a própria segurança. O proprietário foi até a casa dela à noite, enquanto ela dormia, entrou em seu quarto e acendeu a luz. Em outra ocasião, ele entrou na casa enquanto a garota tomava banho no chuveiro. Cada vez, ele justificava dizendo que precisava urgentemente pegar algo na casa, algumas coisas. Naturalmente, Brooke não acreditava nisso e começou a ter medo do homem. A lei proíbe categoricamente o proprietário de entrar na residência do inquilino sem sua permissão, e as consequências podem ser muito sérias. Poderia-se pensar que um policial do campus deveria saber disso muito bem, mas ele continuava indo à casa sob vários pretextos. Considerando que ele tinha um conjunto pessoal de chaves, podia abrir a porta a qualquer momento, sem qualquer sinal de arrombamento. Ao saber disso, a polícia da cidade foi até ele para fazer perguntas. O homem declarou que não tinha envolvimento e forneceu uma amostra de DNA, que também não coincidiu com a encontrada no corpo da jovem. Nenhuma outra evidência de seu envolvimento foi encontrada, e os detetives mais uma vez ficaram de mãos vazias. Logo eles descobriram que, alguns dias antes do assassinato, Brooke havia colocado um anúncio no jornal procurando um colega de quarto. Ela tinha medo de morar sozinha, sozinha por causa das visitas constantes do proprietário, e esperava que se mais alguém morasse na casa, ele finalmente parasse de ir até lá. Além disso, ela também esperava dividir o aluguel com alguém para economizar bastante. Os detetives se interessaram por esse anúncio e elaboraram uma nova versão dos fatos. O assassino poderia ter respondido ao anúncio e ido até a casa de Brooke para ver o local. Ficando a sós com a vítima, ele poderia tê-la atacado. Isso pode explicar a falta de evidências de arrombamento, mas também tornou mais difícil encontrar o culpado. Considerando que nenhum dos vizinhos tinha visto estranhos perto da casa, era simplesmente impossível localizar o visitante misterioso. A única coisa que restava à polícia fazer era procurar novos contatos. O caso se arrastou por um mês, com os detetives continuando a procurar o culpado, explorando todas as opções possíveis.
Ao todo, 400 pessoas foram interrogadas e 50 tiveram amostras de DNA coletadas. Nenhuma delas coincidiu com a amostra encontrada no corpo de Brooke. Os investigadores até viajaram para estados vizinhos para verificar a possível ligação de alguns suspeitos com o assassinato. E nada disso trouxe qualquer resultado. Quase 2 anos se passaram antes que houvesse um avanço nesse caso. Em 5 de julho de 1999, a polícia recebeu uma denúncia sobre o desaparecimento de uma estudante da mesma universidade chamada Erica Norman. Os policiais foram até a casa dela, onde encontraram uma cena horrível. Havia marcas de sangue no chão e nas paredes. Mas então, eles notaram algo realmente preocupante. O banheiro estava cheio até a borda e a torneira aberta. Uma almofada do sofá flutuava na água. A garota em si não estava em lugar nenhum. Os detetives rapidamente perceberam que, com grande probabilidade, o mesmo indivíduo que matou Brooke 2 anos antes estava envolvido neste crime. E agora eles tinham uma nova chance de pegar esse maníaco em flagrante. E foi aqui que finalmente eles tiveram sorte. Graças a uma ampla pesquisa com testemunhas, a polícia conseguiu descobrir que, no dia do desaparecimento, Erica foi vista pela última vez saindo de um restaurante junto com outro estudante, Brian Jones, de 22 anos. O jovem concordou em fornecer uma amostra de DNA e até permitiu que a polícia revistasse sua casa e seu carro, sem mandado judicial. Ele também entregou à polícia as roupas que vestia no dia de seu desaparecimento. Erica. Os detetives investigaram seus antecedentes e descobriram que ele nunca havia sido acusado de nenhum crime, para quaisquer violações. Essa cooperação voluntária os levou a acreditar que era improvável que ele estivesse envolvido no assassinato. Infelizmente, os peritos não conseguiram encontrar nenhum vestígio de DNA ou impressões digitais no local do assassinato de Erica. No entanto, a amostra de DNA de Steelbrook ainda estava no laboratório. Ao compará-la com a amostra de Brian, os especialistas determinaram uma correspondência de 100%. Logo depois disso, Brian foi preso e interrogado, mas negou sua culpa. Investigando um pouco mais a fundo, os detetives descobriram que o jovem conhecia Brooke pessoalmente. Ele morava no mesmo quarto que o namorado dela. Enquanto Brian estava sob custódia, a polícia tentava resolver o principal mistério. Onde está Erica Norman? Pela quantidade de sangue na casa, os detetives não esperavam encontrá-la com vida. No entanto, eles ainda assim organizaram uma busca em grande escala e 2 semanas depois anunciaram a descoberta do corpo dela. Um fazendeiro do estado vizinho de Illinois encontrou a jovem em um milharal. Após obter uma amostra de seu DNA, os peritos rapidamente estabeleceram a ligação de Brian com o caso. A questão é que, durante a busca em seu carro, foram encontrados vestígios de sangue no volante e nas maçanetas das portas. Eles também foram encontrados em sua casa, na moldura. Do box do chuveiro, todas essas amostras coincidiram com as de Erica. Considerando esse conjunto de evidências, Brian, com grande probabilidade, seria considerado culpado e poderia receber a pena de morte. Aparentemente, essa perspectiva o assustou e ele decidiu confessar o assassinato de Erica Norman em troca da recusa da pena de morte. O julgamento transcorreu relativamente rápido e o juiz condenou Brian a 60 anos de prisão por homicídio. Erica. Em seguida, teve início o julgamento de Brooke Baker. A essência do acordo de Brian com a promotoria era que o tribunal abriria mão da pena de morte para ambas as acusações e ele confessaria apenas um dos assassinatos. Consequentemente, o assassino declarou sua inocência. À primeira vista, esse tipo de acordo pode parecer estranho, mas na verdade tudo faz sentido. Se o criminoso se recusa a admitir a culpa e o conjunto de provas é limitado, sempre existe a chance de que os advogados consigam livrá-lo da acusação. Mesmo que isso não aconteça, eles podem arrastar o julgamento por anos. A confissão elimina ambos esses cenários, e mesmo por um único assassinato, o culpado receberá uma sentença longa o suficiente para passar o resto da vida na prisão. Dessa forma, um assassino perigoso tem a garantia de ser isolado da sociedade.
No entanto, os advogados de Brian não conseguiram um milagre e, em dezembro de 2000, o tribunal o considerou culpado de assassinato. Brooke Baker. Por isso, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua mais 20 anos por atos violentos. Apesar de tudo isso, ele ainda tem o direito de solicitar liberdade condicional em 2030, ou seja, após 30 anos de prisão. No momento da sentença, Brian tinha apenas 24 anos. Ele tem esperança de sair em liberdade aos 54. Na verdade, as chances disso acontecer são pequenas. Normalmente, todos os pedidos de liberdade desses monstros são negados. Vamos torcer para que ele também permaneça atrás das grades até a velhice. Depois que Brian foi para a prisão, a polícia ainda se perguntava por muito tempo se ele não teria feito outras vítimas. É evidente que seus crimes tinham um caráter serial. Em uma coisa os detetives tinham 100% de certeza. Se Brian tivesse conseguido escapar da punição, mais cedo ou mais tarde ele teria matado de novo. Cuidem-se e obrigado por assistirem.